Momento da Palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Muito bem, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos amigos e irmãos ibadianos. Estamos iniciando agora a nossa aula, a última desse módulo, Profetas Menores. Foi uma bênção, Samuel Suana foi o autor desse livro e aqui nós aprendemos valiosas e abençoadas lições aqui no viver, na obra de cada um destes profetas aqui. Realmente uma bênção para a glória de Deus. Fique só um minutinho aí, meus queridos alunos, eu só vou pedir aqui para trazer uma água para nós, porque o seu pastor chegou hoje aqui na correria e a gente quer estar hidratando um pouquinho. Se é uma hora de aula e a gente precisa de um pouquinho de água aqui. Nos aguarde só um minutinho, já retornamos. Vamos estar iniciando essa que é a última aula aqui do módulo Profetas Menores. Com muita alegria, vamos estar concluindo essa matéria aqui da unidade 4. Abra, por gentileza, aí na página 149 do seu livro, página 149. Os irmãos que estão chegando aí, grande abraço a todos vocês. O irmão Geraldo, o irmão Marcelo, a Rose, Idiane, Maria Alice, a Josilene, a Jussara, Sandoval, Mendes, Galvão, Samuel Dias, todos os nossos irmãos. É uma turma grande aí de 100 e poucos alunos. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se eu esquecer de estar falando aqui no final, nós gostaríamos de estar transmitindo aqui o nosso abraço a todos vocês. Foi um prazer realmente imenso poder estar ministrando esta aula aqui dos profetas menores para todos vocês. Ibadianos aqui da sala 6 no centro e ibadianos aí também do setor sul, lá de Taquaralto e toda aquela região ali das Aurenis, Taquari e tudo mais. Grande abraço a todos vocês e agradecendo aqui também o nosso diretor central, Paulo Rodrigo, agradecendo também Matheus Rocha, da região sul, o nosso diretor aqui geral, pastor Silas Batista, ao conselheiro aqui do DEC, pastor Erisvan Batista, o nosso pastor presidente. Grande abraço a todos esses grandes homens de Deus. Vamos aqui, temos muitas coisas para falar e pouco tempo para executar. Realmente muito difícil a gente fazer aqui, sintetizar, dar uma visão panorâmica aqui dos livros Profetas Menores em uma aula, em uma unidade, apenas em 45 minutos, uma hora, tal como nós estamos fazendo. Mas precisamos estar ganhando tempo, estamos tentando aqui sintetizar aquilo que a priori seria mais interessante que vocês aí de casa estejam aprendendo, tá bom? Aí na página 149 do seu livro, unidade 4, prioridade, esperança e ética em tempos de recomeço. Prioridades, esperança e ética em tempos de recomeço. As prioridades aqui são as prioridades espirituais. É o que vai estar tratando o livro do profeta Ageu. As prioridades espirituais. Tudo na vida você precisa ter prioridade. Vamos abordar também o assunto que é por demais importante e relevante, sobretudo nos dias e tempos difíceis, tal qual nós estamos vivendo nos tempos odiernos. Falo da esperança, a bendita esperança que todos nós precisamos ter, e é sobre esperança
que fala o profeta Zacarias. E no capítulo 3, já aqui da unidade 4 do nosso módulo Profetas Menores, vamos estar falando sobre a ética em tempos de recomeço. E a ética em tempos de recomeço é o tema abordado no livro do profeta Malaquias. Então vamos já aqui agora, sem perca de tempo, para a página 151 do profeta Ageu, primeiro profeta menor dessa última classe que nós estaremos falando aqui. Ageu fala sobre as prioridades espirituais. No capítulo 1 aqui do livro do profeta Ageu, você precisa se situar aqui mais ou menos no tempo. Esse profeta Ageu, ele é contemporâneo de Esdras, de Neemias, Zorobabel, Sealtiel, toda essa turma aqui. Então no capítulo é interessante nós observarmos aqui, prestarmos algo bastante atenção aqui, em um fator sobre para quem ele está enviando essa mensagem. O capítulo 1 de Ageu, ele vai ter este cuidado de estar falando aqui basicamente transmitindo a mensagem. Para quem ele está transmitindo a mensagem? Evidentemente que está falando para todo o povo remanescente que agora estão retornando para Israel para poder reedificar a cidade, mas sobretudo a mensagem é endereçada e ele endereça essa mensagem transferindo e falando agora para quem? Para Zorobabel. Ele está transmitindo esse conteúdo também para Sealtiel, que era o governador da província de Israel, a província ali do reino de Judá, a Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto de todo o povo. Então ele transmite esta mensagem agora. Ele tinha o porquê de estar encorajando o povo naquela oportunidade. Então ele vai observar. E o pano de fundo dessa história, e o capítulo de número 1, ele vai se ater um pouco nesses detalhes aqui, porque se percebe que o povo, a nação de Israel, estava vivendo, na verdade, aqui um período em que eles se preocupavam basicamente com aquilo que era propriamente seu. Estavam esquecendo-se das coisas de Deus. E é por isso que o profeta agora, e se nós aqui tivéssemos que fazer um resumo do livro, o resumo do livro seria: as prioridades espirituais precisam estar em primeiro lugar. O que significa dizer que eu, na verdade, tenho as minhas necessidades, mas dentro das minhas necessidades eu preciso estabelecer as minhas prioridades, porque se eu não estabelecer as minhas prioridades, eu perco o foco, eu perco a direção, eu fico sem rumo, eu fico sem ter um norte, um balizador que me fará chegar ao final, ao outro lado da jornada, ao outro lado da margem. Eu preciso de um direcionamento, eu preciso de uma bússola, eu preciso determinar aquilo que é urgente, aquilo que é necessário a médio e a longo prazo. Então, o que o profeta está querendo chamar a atenção aqui, é muito observado no capítulo 1, é que o povo estava vindo agora para se restabelecer na cidade de Jerusalém, retornando agora do cativeiro babilônico. Mas o que acontece? Eles estão mais preocupados em construir as suas casas, as suas moradas, estão mais preocupados com aquilo que é propriamente seu. Agora vai chegar o capítulo de número 2 do profeta Ageu, e eu quero chamar a atenção porque o capítulo 2 ele é por demais importante, porque se você entender o capítulo 2 aqui do profeta Ageu, você já vai encontrar a chave para compreender a mensagem do livro, e você também terá algumas valiosas lições que você poderá estar aplicando para a sua vida. Se não, vejamos, ele vai começar dizendo aqui no capítulo 2, o profeta Ageu, emissário de Deus, Deus agora entrega uma palavra pelas bocas do profeta, pelo homem de Deus, o profeta
Ageu, e ele começa dizendo da seguinte forma: e veio a palavra. O capítulo 2 ele vai iniciar mais ou menos assim de Ageu: e veio a palavra do Senhor ao profeta, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: ouve agora, Zorobabel, filho de Sealtiel, governador da província de Israel, e a Josué, filho de Josadaque, o filho do sumo sacerdote, e agora ao resto do povo. E ele vai dizer agora na sequência, dizendo: quem dentre vós que tendo visto edificada agora esta casa, e vocês comparam com o templo de Salomão, e diz: este é nada com aquele templo que existia lá no passado. Então, agora qual é a função do profeta Ageu? É de reanimar, é de animar o povo, porque o povo agora já tinha edificado os muros, o povo já havia começado agora o templo estava parcialmente terminado, mas Deus queria encorajar este povo aqui nas prioridades, naquilo que era de primordial importância, naquilo que importava, naquilo que era interessante, naquilo que era priori, naquilo que era relevante. Então esse profeta agora, ele vai conclamar o povo a estabelecer as prioridades. Já falei, todos nós temos necessidades, mas eu preciso entender o que é prioridade. Eu tenho necessidade de colocar uma gravata, eu tenho a necessidade de comer bem, eu tenho vontade e necessidade de me vestir bem, mas existe dentro destas minhas necessidades as minhas prioridades. Então preciso entender que melhor do que roupa é a água, porque a água me serve para a sobrevivência, porque sem água eu não vivo. Sem essa gravata até que eu vivo, mas sem água eu não conseguirei viver. É importante também nesta oportunidade dizer, quando a gente vai fazer as nossas compras, veja primeiro aquilo que é necessário, aquilo que é utilitário, e os supérfluos, as balinhas, as guloseimas, as outras coisas que são supérfluas. Você tem necessidade, até sente, mas é prioridade, vai resolver, vai atrapalhar o seu orçamento? Então estabeleça, a primeira coisa na nossa vida é estabelecermos prioridade, senão vejamos. Se não tivermos o devido cuidado em estabelecermos prioridades, vamos ter muitas dificuldades ao longo da nossa vida. Então é importante estabelecermos as prioridades. Só que as prioridades que Deus estabelece aqui são as prioridades espirituais. E o que eu aprendo aqui? Dentre todas as prioridades que nós temos na vida, nós precisamos, na verdade, ter dentro de nós a preocupação, a prioridade máxima com as coisas espirituais. Eu necessito de várias coisas desta vida, eu preciso trabalhar, e eu preciso trabalhar para poder sustentar a minha família, mas eu também tenho que ter a minha preocupação de o alimentar espiritualmente. Eu tenho que comer as coisas materiais aqui, o arroz, o feijão, mas o principal para Deus é alimentar o espiritual. E de que forma nós nos alimentamos? Com a leitura da palavra de Deus. Como é que eu me alimento? Orando, jejuando, pagando preço, dialogando, conversando, buscando a face do Senhor, nos convertendo a cada dia. Então isso é prioridade, e o povo estava perdendo esta prioridade, e agora o profeta Ageu é levantado por Deus para trazer à memória a lembrança e o cuidado para o povo de Israel de que eles deveriam estabelecer prioridades espirituais. E é isso que o profeta Ageu começa dizendo. E o interessante é que quando o povo agora começa a se preocupar, e a tônica aqui do capítulo de número 2, não vamos nos atermos muito aqui, senão gastamos muito tempo e a gente tem muita coisa ainda para andar. O importante para você entender, e aqui é o capítulo-chave, o capítulo 2, ele vai estabelecer aqui no capítulo de número 2,
3 promessas condicionais, que é de primordial importância. Se você tomar posse destas 3 promessas condicionais, por que eu digo que isso é importante? Se você tomar posse das 3 promessas condicionais da parte de Deus, estabelecidas aqui no capítulo de número 2 do profeta Ageu, você vencerá qualquer obstáculo, você para sempre será um vencedor, nada poderá lhe deter, ninguém conseguirá te resistir. Por quê? Porque você tem 3 importantes promessas aqui, meus amados e queridos irmãos, promessas valiosas que, se você tomar posse dela, nada vai lhe parar, para sempre será abençoado, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus por isso. E que promessas são essas, pastor Eurípides? E por que promessas condicionais? Porque a maioria, basicamente todas as promessas de Deus contidas na Bíblia, elas são promessas condicionais, invariavelmente uma ou outra. Pode ser que seja uma promessa que ela, independentemente da condição, ela vai se cumprir. Muitos de nós, às vezes, pensamos que quando Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Sim, Deus sempre cumprirá, mas infalivelmente, basicamente todas as vezes, 95% das vezes as promessas são condicionais. Para cada promessa, Deus estabelece uma condição. Ele diz, olha, eu lhe farei isso, eu lhe farei aquilo, porém tu precisa fazer isso e você precisa fazer aquilo. É por isso que muitas pessoas se frustram e dizem, olha, Deus prometeu e Deus não cumpriu. Tenha em mente que a falha está em você e não em Deus. A parte dele, ele está sempre pronto a cumprir, está disposto a nos abençoar. Então, as promessas de Deus, elas são invariavelmente, em sua maioria, condicionais. Agora, existem promessas e essas vão partir do princípio de Deus, que independentemente de alguém fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, elas vão se cumprir. Mas essas promessas, elas já estão estabelecidas na palavra, e uma vez estabelecido na palavra que vai acontecer e assim será, então não há como se revogar isto daí. Então essa não é uma promessa condicional. Mas aqui ele vai fazer 3 importantes promessas condicionais. E quais são elas? Ele vai dizer a primeira, rapidamente aqui só para nós resumirmos. A primeira ele vai dizer, agora ouve, ó Zorobabel, filho de Sealtiel. Ele chama agora todo o povo e ele transmite a mensagem agora para todo o povo, dizendo da seguinte forma, esforçai Zorobabel, filho de Sealtiel, esforçai Josadaque, esforça-te, esforça-se, sumo sacerdote, e trabalhai, porque eu estarei convosco. Agora, para cada promessa que Deus faz, ele estabelece uma condição. Qual é a primeira promessa condicional? É que Deus estaria com eles. Irmão, existe algo mais reconfortante para nós de sabermos que vamos abrir um negócio, que nós vamos estabelecer algumas coisas, alguns desígnios em nossas vidas, e Deus diz assim, olha meu filho, eu sou contigo, eu estou contigo nesta obra, eu garanto, eu estou contigo. Então é a primeira promessa condicional. E qual foi a condição? A condição para Deus estar junto com eles, para Deus estar com eles, era que o povo deveria se esforçar. Entendeu, queridos? Aqui uma condição, porque as bênçãos de Deus, ela não vem de graça. Nós precisamos entender esse pressuposto de que, na verdade, Deus quer nos abençoar. Deus tem promessa para a nossa vida. Deus, ele quer nos abençoar de uma forma muito grande e especial. Contudo, eu devo me esforçar. Toda vitória tem um preço para chegar em Jerusalém, para poder tomar posse
da terra prometida. Para poder entrar na Canaã celestial, primeiro tiveram ali os israelitas que derrubaram os muros de Jericó, não eles, mas pela fé, tiveram que trabalhar, tiveram que andar pelo deserto, tiveram que vencer o frio, a fome, a sede. Então entenda sempre, entre você e a sua vitória, entre você e a sua bênção, haverá um obstáculo que você precisa vencer. Para você conquistar algo, você precisa se esforçar. Você observa estes atletas de elite, eles só conseguem conquistar os alvos e objetivos depois de anos e anos de renúncia. Eles priorizam o esforço, eles separam parte dos seus dias para poder estar se aperfeiçoando, se preparando para que quando a competição chegar, eles estejam prontos e aptos para conquistar o seu laurel, a sua coroa. E assim também somos nós, meus amados queridos, diletos e abençoados irmãos. Se nós quisermos ter vitória, somos atletas de Cristo. Eu preciso invariavelmente esforçar. Como um bom atleta, eu preciso jejuar, eu preciso pagar o preço, eu preciso me esforçar. Nada vem de graça. Às vezes alguém olha para um pastor e diz: olha que pastor abençoado, pastor está vivendo isso, está vendo aquilo. Você não sabe o bastidor que aquele pastor teve que passar, as agruras que ele teve que passar para chegar até onde ele chegou. Só Deus sabe o que você passou, meu querido. Só nós sabemos o deserto, ou quantos desertos tivemos que atravessar para poder chegar até aqui. Nada na minha vida veio de graça, na sua vida também não vem de graça. O evangelho a qual nós servimos não é como que pregado por algumas igrejas por aí, que diz que para vir para a igreja você vai ser próspero, vem para a igreja. É como que uma bula do Biotônico Fontoura, é como que aquele macarrão instantâneo, me ensine hoje, ou me ensine que nojo, que eu não gosto daquilo. Então assim, que as pessoas na verdade quer tudo para agora. Ele ora, ele vem para a igreja e quer ser próspero, quer ser abençoado. Irmão, paga o preço. Vamos parar com essa bobagem. Tem muita gente aí comprando uma chavezinha da sua casa, vai para a campanha do Universal, não sei de que, não sei das quantas, e sai depois de lá com um volante, dizendo que aquele volante ali é o seu carro, e se você sorrir daquilo dali, ele lhe ridiculariza, porque diz que você não tem fé e que isso. Eu um outro dia encontrei com um ser humano desse nas ruas de Taquaral com um volante. O ser humano tinha pagado R$500 naquele volante ali, e aquele volante era a chave do seu carro, que ele tinha fé. Irmão, até a última vez que eu vi, o coitado estava andando de a pé e às vezes de bicicleta emprestada. Vamos parar com essa bobagem. A pessoa, ele na verdade está querendo viver de amuleto, de uma coisa muito fácil. Trabalhe, se esforça e Deus vai abrir as portas. Deus é quem mandou. Diga ao povo o quê? Marche, quer dizer, trabalhe, esforce, continue caminhando, porque se você ficar em um apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar, meu irmão, vou te contar, acomodado em um berço esplêndido, não vai acontecer nada na sua vida. Precisa de esforço, e quando você se esforça, aí Deus abençoa, aí Deus é contigo, e Deus vai dizer assim: olha, eu sou contigo porque tu estás se esforçando, eu vou abençoar o teu ministério. Você está fazendo o curso agora do IBAD, você está tentando, está se preparando para quando a oportunidade vir, você vai estar preparado, apto para assumir tudo aquilo que Deus quer entregar para você. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. A segunda promessa que Deus faz é que o Espírito Santo estaria para sempre no meio dele, mas para isso eles precisavam trabalhar dioturnamente para isso. Quer dizer, trabalho tem a ver com esforço, mas eu posso trabalhar sem me esforçar. Às vezes é um trabalho que não exige tanto esforço. É por isso que está aliado esforço e trabalho, porque não basta apenas trabalhar, tem que trabalhar
com esforço, porque trabalho, irmão, é de Deus. Eu tenho preocupação com o ser humano que às vezes coloca dentro da mente dele de que Deus o chamou porque ele é um profeta de Deus, e às vezes, irmão, não tem nenhum chamado aquele cidadão, e ele sai por aí dizendo: eu estou fazendo a obra. Eu já conheci muitas pessoas ao longo do ministério que às vezes ele era invocado, mas não era vocacionado para o ofício do santo ministério, era preguiçoso, não queria trabalhar e queria que as pessoas, na verdade, levassem a ele, que as pessoas pudessem estar sustentando ele de alguma forma. A bem da verdade, queridos, é que quem trabalha na obra deva viver da obra. Então a gente não quer aqui tirar essa questão, porque o obreiro, ele é digno do seu salário. Não é sobre isso que nós estamos querendo dizer, não. Mas o trabalho, mesmo você sendo pastor, você vivendo da obra, aí que você precisa trabalhar mesmo, em todos os aspectos. Então o trabalho é de Deus, o esforço é de Deus, nada vem de graça. Sabe, apenas uma pessoa que é vagabundo por natureza diz que ele está por aí a vadiar. Observa que quando ele vai em uma reunião, depois que Jó acontece, antes do acontecimento daquelas tragédias ali com Jó, Satanás entra em uma audiência com Deus e ele diz: observastes o teu servo Jó? Ou Deus fala para ele: observastes o meu servo Jó? E Deus fala ainda para ele: de onde vem, Satanás? Ele diz: de rodear e passear pela terra. Quer dizer, ele está rodeando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está rodeando, passeando pela terra, quer dizer, está passeando, sem rumo, sem direção, não tem o que fazer, é vagabundo, não presta, o diabo é moleque, irmão. E tem muita gente que quer parecer com o diabo, quer ser moleque como o diabo, fica por aí, sem eira nem beira, sem querer um serviço, sem querer um trabalho, sem querer se esforçar. Não, eu não vou trabalhar porque eu tenho um ministério. Irmão, quem é que disse que ter ministério impede você trabalhar, você se esforçar, você se esmerar, você se estudar, você ter uma qualificação? Pare com essa bobagem. Deus, ele diz da seguinte forma: vai ter com a formiga, preguiçoso. E ele não vai dizer mais ainda: até quando tu ficarás aí deitado? Não vai te levantar do sono da preguiça, não? Então Deus não gosta, irmão, de homem, de mulher preguiçoso. Porque Jesus trabalha, ele diz: olha, o meu pai trabalha, e até hoje eu trabalho. Jesus trabalha, Deus trabalha. Por que nós, como filho dele, não queremos trabalhar? Não queremos nos esforçarmos? Precisamos nos esforçar, dedicar, trabalhar. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Trabalho é de Deus. Deixa eu lhe dizer, existe apenas um lugar aonde não terá trabalho. Aonde, pastor? É no céu? Não. No céu é lugar de trabalho. O único lugar, meu querido, que não vai ter trabalho, e lá tu não quer ir, é no inferno. É no inferno, irmão. Um lugar aonde não tem trabalho é no inferno. Porque lá é o lugar do capiroto, desocupado, que vive a vadiar. Lá, mas só que vai ter os cão lá espetando, é fogo, é isso, é enxofre, aonde o bicho nunca morre. Mas no céu é lugar de trabalho, no céu é lugar de esforço. No céu, às vezes você pensa que vai ficar lá só dizendo santo, santo. Vamos dizer sim, vai ter um momento de culto. Mas a Bíblia fala, e não há tempo, no livro de Apocalipse dá pra gente entrar nesses detalhes, quantas outras funções. Você acha que vai ficar desocupado lá no céu? No céu é lugar de trabalho, porque o Pai trabalha, porque Deus trabalha, porque Jesus trabalha até agora, e nós precisamos trabalhar. E quando nós trabalhamos, nos dedicamos, o Espírito Santo habita no meio de nós. A última promessa, e eu termino aqui, e o tempo vai passando ligeiro, Jesus. Então perceba que o último aqui, e é o mais o importante você analisar, porque ele está chamando a atenção aqui para algo. É ali no versículo de número 9, ele diz: a glória desta última casa será primeira, será maior do que a da primeira. Qual foi a condição? De que ele está falando aqui? Dessa glória da segunda casa está falando de quê? Está falando da glória de Jesus, a glória do Senhor Jesus, que
entrou no segundo templo, por ocasião do grandioso e suntuoso templo de Herodes. Jesus entrou ali. Então, este templo de Herodes, que foi construído sobre as bases do templo ali de Zorobabel, então ele encontrou a glória de Jesus. Mas para termos a glória de Jesus, precisa ter temor, e na verdade, temor de errar, de falhar. Esta é uma outra condição, não temermos ao inimigo, mas termos temor de pecar contra Deus e a sua palavra. Quando nós tememos a Deus e não tememos a mais ninguém, nós não duvidamos, nós não desacreditamos nas promessas de Deus, nós as aguardamos que elas vão se cumprir. O povo estava desanimado, porque eles se lembravam do templo, da ocasião também do mesmo dia, porque isso aqui aconteceu no 21º do 7º mês, lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, o versículo de número 14 também. Todo aquele capítulo, o capítulo de número 6 é mais do que uma preparação para algo que estava acontecendo ali. Aconteceu uma grande festividade. Que festividade era essa? Era a inauguração do grandioso e suntuoso templo de Salomão. Ali eles mataram só para aqueles 15 dias de festas, por ocasião da Páscoa ali, as 3 festas memoráveis, mataram 23 mil bois, 123 mil carneiros. Foi uma grande festa, oferta de manjares, oferta das primícias. Então houve um grande mover ali, mas o que mais foi importante, Deus não se preocupou com tudo isso, nem com a suntuosidade daquele templo que era magnífico, mas o que agradou o coração de Deus foi um coração contrito e quebrantado de Salomão. Foi ver que quem estava regendo o coral ali era Asaf, o sumo sacerdote, que já velho, que já não mais podia oficializar, mas Deus quebra o protocolo, e quando a tribo de Levi começa a cantar e adorar a Deus, diz que quando os levitas adoram, diz que veio uma nuvem por cima do templo e encheu aquele templo, e a glória do Senhor se manifestou ali de uma forma sobrenatural. Diz que quando isto aconteceu, a tribo de Levi começou a tremer, os levitas que ali estavam cantando no coro, quem estava regendo o coral, agora caíram, as pernas começaram a tremer, os joelhos começaram a bater, a glória de Deus foi tão grande que eles prostraram com o rosto em terra e adoraram ao nome do Senhor, porque a glória de Deus estava ali naquele ambiente. Eita glória! Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo o sempre. O que eu quero dizer e qual era a mensagem que Deus queria transmitir àquele povo? Mais importante do que qualquer suntuosidade do templo, o que é mais importante é a glória de Deus ali presente, é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo, porque se temos Deus conosco, se temos a presença do Espírito Santo, se temos a glória de Jesus em nosso meio, irmão, não há obstáculo que a gente não consiga superar, não há luta que a gente não consiga transpor, chegar do outro lado da margem. Igreja, só igreja, quando ela é ocupada e preenchida, sacudida com a presença e o mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Vamos agora já caminhar aqui para a profecia ou a vida e a obra de Zacarias, o segundo profeta. Acabamos perdendo um pouquinho de tempo aqui, ou ganhando, investindo tempo, como queira. Página 161, Zacarias, e o esforço em alimentar a esperança. Zacarias, e o esforço em alimentar a esperança.
esse profeta aqui agora, ele vai falar de algo muito importante. Ele viveu também nesse mesmo ínterim. Algumas pessoas acreditam, alguns teólogos defendem que Zacarias viveu no período anterior, ou um pouco antes de Esdras e Neemias. Um outro grupo de estudiosos vai defender que este homem, Zacarias, ele viveu, na verdade, aqui, posterior, ou no período em que estava em pleno vapor o ministério de Esdras e Neemias. Um outro grupo defende que foi naquele período de 12 anos em que estava ali governando Zorobabel, em que agora Neemias tem que retornar agora lá para Assuero e ficar lá, porque havia uma promessa que foi condicional, disse: olha, eu deixo você ir, mas depois você precisa tornar a mim. Ele era copeiro do rei, então ele vai. Então diz que foi naquele período, mas a maioria, e eu também acredito, e estou aqui com a maioria, que na verdade este livro aqui do profeta Zacarias, ele foi escrito logo após o período de Esdras e Neemias. Por que é que eu creio que na verdade foi esse período aqui, juntamente inclusive até com o livro de Malaquias? Porque nós vamos observar algumas coisas semelhantes, que eu vou relatar agora e a pouco já também no livro ali de Malaquias. Mas alguma coisa aqui que nos chama a atenção aqui, e eu preciso, tem tanta coisa aqui para a gente falar, e já estão chegando aqui, a gente precisa dar uma aceleradinha aqui, mas quando a gente fala aqui de esperança, e a mensagem aqui do profeta Zacarias, que ele vai trazer aos nossos corações de uma forma aqui que vai ficar impregnada, é o esforço em buscar a esperança. Albert Schweitzer já falava da seguinte forma, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, salvo engano, no ano de 1967. Ele já dizia que a maior tragédia que pode haver na vida de um homem, ou a maior tragédia na vida do homem, não é quando ele morre, mas é quando, mesmo ele estando vivo, deixa morrer dentro de si algo tão importante como que a esperança. A esperança jamais pode morrer na vida do crente. E é isso que o profeta Zacarias está tentando passar aqui para todos nós, está tentando nos transmitir aqui, de que precisamos crer e acreditar. No capítulo 1, é a primeira parte aqui do livro de Zacarias que a gente precisa analisar, do capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 6, ele vai tratar aqui de algumas visões que esse profeta teve. Não vai dar tempo para nós falarmos aqui sobre essas visões aqui, mas a primeira dela, ela vai falar de uma visão de uns cavalos de várias cores. Também não dá tempo às vezes aqui para a gente falar, mas fala de um cavalo branco, fala de um cavalo vermelho. Na verdade, a gente fala vermelho aqui, mas no hebraico nem está dizendo vermelho, porque vai ser a junção de um vermelho com um branco que vai dar um marrom, porque não tem essa palavra aqui no hebraico, vermelho, mas aí a junção desse vermelho com o branco vai dar o marrom, então seria um marrom aqui, e esse cavalo ele simbolizaria as nações que vinham para destruir Israel, mas que Deus seguraria com esse cavalo marrom, circuncidando ali a Jerusalém, de tal forma que eles não seriam destruídos, e isso se cumpriu realmente, literalmente. Não temos tempo de falar, mas eu gostaria de chamar a atenção correndo aqui para um outro tipo de cavalo, que é o cavalo branco. Esse cavalo branco ele representa muita coisa. Lembra lá no capítulo de número 19 de Apocalipse, um cavaleiro no cavalo branco, que é Jesus, que é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Ele representa muita glória. Embora que esse cavalo aqui, cavaleiro que está sentado nesse cavalo branco, não estamos querendo levar para esse contexto. Quero aqui enfatizar que esse cavaleiro que está em cima do cavalo branco aqui, ele está assentado
em cima de uma murta. E isso me chama bastante atenção. Você que é amante da palavra do Senhor, você consegue fazer aqui um paralelo maravilhoso. O que é a murta? A murta, na verdade, é uma planta da região ali mais difícil de sobreviver na face da terra. Ela está no lugar mais baixo, no local mais quente, no local mais baixo do planeta Terra, aonde pouquíssimas plantas conseguem sobreviver. A murta está ali presente, ali naquele mesmo terreno, ali onde está o Mar Morto, naquela proximidade, a parte mais baixa da terra, ali por Jericó, ali por toda aquela região da Palestina, você consegue encontrar a murta. E o que se percebe ali, principalmente naquela região que é tão desértica. E por que ela é tão desértica ali? É porque as estações, elas são bem definidas. Quando é calor, é muito calor, e esse calor queima as plantas, aqueles seres vivos, as plantas que estão ali. Difícil você encontrar uma planta verdinha. Da mesma forma, quando é período de frio, é frio mesmo, chega até mesmo da geada. Então o que não é consumido com calor é queimado ali pelas geadas. Por isso que é tão deserto, é um local difícil, o ar é mais rarefeito, as dificuldades ali são maiores, é um dos lugares mais difíceis de sobreviver. Por exemplo, ali na região do Mar Morto, muito baixa, ali é muito difícil a sobrevivência. E o que acontece? A murta, aonde todas morrem, aonde todas as plantas não conseguem sobreviver, a murta permanece verdinha, viçosa, é quase que indestrutível. Parece que nada consegue matar uma murta. Ela está sempre brilhando, ela está sempre viçosa. Pode passar dias, meses, anos sem chover, pode vir frio, pode vir calor, mas a murta, meu querido, ela não morre, ela permanece viva. Então a murta representa a esperança. Esse cavaleiro, nesse cavalo branco também, poderíamos simbolizar que é Jesus. Quer dizer, se nós estamos montados num cavalo branco, a qual Jesus veio montado nele, e se nós estivermos neste cavalo branco, assentados em cima de uma murta, quer dizer, se nós tivermos Jesus, se nós estivermos alicerçados na esperança que emana de Jesus, irmão, nada consegue também nos parar, porque Jesus é a nossa esperança. Existe um adágio popular que diz por aí, dizendo da seguinte forma, que a esperança é a última que morre. Mas eu gostaria de dizer da seguinte forma: a esperança para o crente, ela nunca morre, porque ela até morreu um dia, mas ao terceiro dia ela ressuscitou para nunca mais morrer. Oh, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Então não há motivo para que você perca a sua esperança, para que você perca o seu ânimo, porque tu tens a Jesus, tu tens uma bendita esperança. O crente jamais pode desistir, é sempre lutando, é sempre acreditando. Tá parecendo difícil, tá? As lutas estão sendo muito grandes, tá? Mas maior do que as lutas, maior do que os obstáculos e que todos os teus problemas juntos, é Deus para lhe garantir e lhe dar a vitória. Oh, aleluia! Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Para ganharmos tempo aqui, já finalizando, vamos agora para a conclusão aqui. Vamos ler agora o que fala sobre Malaquias. E falando aqui sobre Malaquias, a gente conclui esta parte, página 171, aonde eu falei aqui que basicamente aqui esse Malaquias e Malaquias, se existe alguma dúvida do tempo em que estava presente aqui, qual foi o tempo que escreveu o livro de Zacarias, nesse livro aqui nós não temos nenhuma dúvida, o tempo em que Malaquias viveu. Por que que nós sabemos? Porque se em Zacarias existia ainda o culto, se não existia ainda uma forma de culto ainda estabelecida, estava meio difícil, estava
estava meio que capenga, lá no livro também do profeta Ageu, estava precisando estabelecer o culto, lá estava terminando de construir o templo, Deus estava os animando. Então esse mesmo problema aqui não vai acontecer no livro de Malaquias. Está havendo culto, está tudo tranquilo, está tudo normal, eles estão no templo, tem o sacerdócio está em pleno exercício, o que não estava acontecendo nos dois livros anteriores. Então, se havia alguma dúvida, este livro aqui, por exemplo, de Malaquias, não existe nenhuma sombra de dúvida que ele escreveu esse livro logo após aí a vida e obra de Neemias e Esdras, porque o culto estava em plena ascensão, e nesse outro período ainda anterior a isso estava precisando ser restabelecido o culto. Outra coisa digna de nós estarmos enfatizando, e nós já estamos concluindo aqui, meu amigo pastor Ribamar já se assentou ali, e ele vai estar daqui a pouquinho ministrando para a turma dele também. Meu amigo, meu companheiro está ali, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o que precisa ficar claro? Pastor, e de onde veio? O interessante, queridos, é que esse profeta aqui, diferentemente de todos os outros profetas menores e até dos profetas maiores, nós não vamos conseguir identificar de onde ele veio. Não se fala que os pormenores da vida dele não é relatado. Então é muito difícil. É por isso que, por causa de uma tradução errônea lá no passado da Septuaginta, que traduzia o nome de Malaquias como sendo o anjo de Deus, então as pessoas imaginavam que Malaquias, na verdade, não era um profeta, e sim um anjo ou um mensageiro da parte de Deus, e que aquela mensagem não era de alguém aqui terreno, mas isso tudo foi um equívoco por causa da Septuaginta, e por causa disso nós vamos observar que Gênesis, nós vamos observar que Calvino, Jerônimo de Salvanarola, de Alexandria, muitos pais da nossa fé, inclusive estes homens de Deus, heróis da fé, que defenderam inclusive essa questão, essa particularidade, erraram por causa dessa tradução aqui da Septuaginta, porque depois se provou por A mais B que, na verdade, o nome certo de Zacarias significa mensageiro de Deus, e que, de fato, ele existiu. Quem era o pai? De onde ele veio? De qual era a tribo? São questões mais difíceis que nós temos aqui de responder e até mesmo de falar. Mas por que é que, na verdade, Malaquias não se preocupa em dizer de onde ele veio, quem era a sua família, quem era a sua tribo? E vocês lembram que das 4 principais interrogações que nós precisamos fazer ao estudar os livros dos profetas menores e maiores, sobre aquela questão: quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu e para quem escreveu? 3 delas nós até podemos responder aqui, mas uma delas é difícil. Quem foi esse homem? De onde ele veio? Vamos ter dificuldade. Mas o que importa aqui é que Malaquias, ele tinha sim uma missão, ele era mensageiro de Deus, porque o seu próprio nome o fala a respeito disso. Quem era Malaquias? Ele era um anônimo de Deus. E por que ele era um anônimo de Deus? Porque mais importante do que o mensageiro era a mensagem que o mensageiro trazia, a mensagem do próprio Deus. Ele não estava preocupado com fama, ele não estava preocupado em fazer o nome dele conhecido e notório, não. Ele estava preocupado em transmitir a mensagem. Sobre todos os cuidados que se deva ter um pregador, um mensageiro da palavra, é o de pregar a palavra. Sobre todos os cuidados em que deve ter o mensageiro da palavra, a principal delas está na diligência com que esse mensageiro transmite a mensagem que as pessoas precisam ouvir, e não apenas aquilo que elas desejam ouvir. Então Malaquias, ele trazia a mensagem de Deus,
tal como Deus transmitiu a ele, desta forma ele estava transmitindo ao povo. Finalizando aqui, não temos tempo para conjecturar o que você precisa saber aqui a respeito de Malaquias e ficar gravado para efeito de prova. Esse livro aqui ele vai estar classificado em 8 audiências. Se você for observar, se você já foi em um tribunal, acontece as audiências. Então acontece aqui 8 audiências. Nessa audiência, em todas elas, Deus vai falar 2 vezes e o homem vai falar 1 vez. Então, primeiro Deus faz uma afirmação, o homem faz uma pergunta e Deus faz uma refutação. Quer ver como é que ele fala? Ele fala assim: olha, eu vos amei. Aí ele está afirmando, é uma afirmação dentro dessa reunião, dessa sentença que vai ser proferida aqui agora. Então, nessa audiência, o homem vai dizer assim: mas em que o Senhor tem nos amado? Aí Deus ele vai dizer: olha, eu lhe amo por isso, por isso e por isso. Você quer ver uma outra oportunidade? Deus vai fazer uma afirmação, vai dizer assim: vós tem me roubado. Aí o homem vai fazer uma outra pergunta: em que nós temos lhe roubado? Aí ele vai dizer: nos dízimos, nas ofertas. Então vai ter 8 audiências aqui em que Deus faz uma afirmação, o homem faz uma interrogação e Deus vai refutar aquilo que o homem falou, mostrando que ele não tem conhecimento de causa e que ele é um justo juiz. Finalizando aqui, deixando um grande abraço a todos vocês. O livro aqui de Malaquias, ele vai deixar aqui um pensamento muito forte a respeito da ética que todos nós precisamos ter. Estava faltando ética no meio do povo, e eu finalizo aqui dizendo que a ética, ela sempre precisa estar presente, assim como Malaquias estava chamando a atenção para que houvesse a ética, porque não estava havendo ética no culto, estava até tendo culto, mas era um culto à sua maneira, e ele estava dizendo: esse culto não presta, Deus não está recebendo esse culto, está faltando ética, ética entre os irmãos, ética entre os sacerdotes, ética na ministração da palavra. E o que é ética? Uma das coisas, e eu finalizo aqui, não temos mais tempo para conjecturar, uma das melhores afirmações que eu encontrei sobre ética fora dita por um nosso amigo, ou amigo assim à distância, porque a gente admira, não como pessoa, mas como ele estuda e como se ele esforça-se. Ele é teólogo, é professor universitário e também a gente é professor, então muitas coisas nós assimilamos e muitos ensinamentos dele são interessantes, dentro da visão que ele conhece de conhecimento, de educação, apesar que sendo cristão, ele tem muitas coisas que eu não concordo com ele, mas esse homem ele faz uma definição sobre ética que eu preciso aqui dizer que eu achei fantástico. E por que é fantástico? Porque todas as afirmações desse homem, que são as melhores, é quando ele pega do apóstolo Paulo, e o nome dele é Mário Sérgio Cortella, e ele faz a definição de ética dizendo assim: o que é ética? Ética é eu quero, eu devo e eu posso. Ele diz que ética é a junção dessas 3 palavras: quero, devo e posso. Aí ele vai dizer: olha, nem tudo aquilo que eu quero, eu posso. E nem tudo aquilo que eu posso, eu devo. Aí ele vai explicar. E isso, na verdade, é uma explicação do que o apóstolo Paulo já falava. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando é que aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, vai casar com aquilo que eu devo fazer? É quando aquilo que eu quero fazer é correto, quando aquilo que eu posso fazer está dentro dos limites da palavra do Senhor Jesus, a isso é o que eu devo fazer. É a ética aliada à palavra de Deus, porque muitas pessoas falam de ética, e quando fala de ética, muitos professores, eles são tão éticos que eles deixam de exercitar o amor. A ética para nada serve se nela não estiver contido o amor e a empatia. Grande abraço a todos vocês, meus amados e queridos irmãos. Terminamos aqui a nossa aula do módulo 4. Falamos desses 3 profetas abençoados. Deus em Cristo Jesus os abençoe. Dê uma noite abençoada na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A prova nós vamos estar passando para vocês na parte da tarde, porque este vídeo que eu estou acabando de fazer agora, nós vamos editar 5 minutos dele para dar uma dica de prova e passar para vocês na parte da manhã, para vocês terem maior facilidade para estar fazendo a sua prova na parte da tarde, durante toda essa semana e tendo tempo para responder. Grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Compartilhe com seus amigos e divulgue nossos vídeos. Mensagens de fé, reflexão, esperança e motivação. Inscreva-se agora em nosso canal e acompanhe nossos vídeos diariamente.